Aqui tá o melhor conteúdo do mundo, o que vocês adoram, o que vocês assistem, o que vocês amam, e é o que aconteceria se. E primeiro de tudo, é o seguinte, você já leu aí na thumb, eu sei que você leu na thumb, você sabe muito bem do que se trata, né? O que aconteceria se o tio Ben não tivesse morrido em O Espetacular Homem-Aranha 1? Eu sei que isso é uma teoria bem legal de se falar, até porque, cara, olha, nossa, eu esperei muito pra falar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso tem inspiração em HQs. Ah, cara, eu adoro essa teoria. Mas antes, eu tô fazendo uma série no canal, tá? Que essa série se chama O que Aconteceria Se, e tem todos os episódios. Entra na playlist, entra na porra da playlist, entendeu? E assiste todos os episódios do que aconteceria se. Tem muitos episódios, muitos temas diferentes, e eu tenho certeza que você vai gostar, cara. E sim, O que Aconteceria Se é uma referência ao What If da Marvel, que eu fiz no canal, que eu tô fazendo o What If de vários filmes do Homem-Aranha, e eu sei que vocês estão amando, porque eu tô amando teorizar sobre isso. Enfim, é isso. Cara, mesma coisa de sempre, tá? É uma teoria, tá bom? Eu me inspiro muito nas HQs, me inspiro muito no que eu conheço do personagem, e juntando essas duas coisas, eu tento não fugir muito pro lado do que o fã quer, ou pro lado antirrealista da coisa. Vai ser o lado realista. Mas, é claro, né, com o nosso tema do super-herói, o que é extremamente provável de acontecer com as possibilidades e com pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças transformam tudo diferente. Você já se perguntou o que aconteceria se o tio Ben tivesse ficado vivo em Espetacular Homem-Aranha 1? Pois é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas, inclusive, se perguntam o que aconteceria se o tio Ben tivesse ficado vivo em Homem-Aranha 1. Homem-Aranha 1, que eu digo, do Tobey Maguire. Basicamente, eu acho que não mudaria tanta coisa, mas eu posso teorizar sobre isso, se você quiser, você pode comentar aí, tá bom? Só que assim, por que eu tô citando o Tobey Maguire antes de falar do Andrew? Porque o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, muda muita coisa. E sabe por que muda muita coisa? Porque a morte do tio Ben causou o que nós conhecemos como o Vigilante Mascarado. Como assim um Vigilante Mascarado? O Vigilante Mascarado, ele surge como o Homem-Aranha, só que ele não é o Homem-Aranha ainda. Ele é só o Vigilante Mascarado. Tanto que em muitas mídias chamam ele de só o Vigilante, o traje Vigilante. Não o traje Homem-Aranha ou o traje caseiro do Homem-Aranha, entendeu? Não, é só o traje o Vigilante. E por que disso? Porque ele não se denominava Homem-Aranha. Ele não era o Homem-Aranha aí. E aí você fala, como assim, Danilo, ele não era Homem-Aranha? Ele utilizava de teias, ele subia paredes, ele tinha todos os aspectos do Homem-Aranha. Pois é. Só que esse Peter, esse aqui não, tá? Esse aqui é o Espetacular Homem-Aranha 2. Mas enfim, o Peter do Espetacular Homem-Aranha 1, ele estava disposto a fazer uma coisa que o Homem-Aranha jamais faria, não em seu estado normal. Matar. Peter queria matar. Ele queria matar o Carradine. E ele estava atrás dele, atrás de vingança. Ele queria sangue por sangue, dente por dente. Não, pera. Dente por dente, olho por sangue. Não, é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ele queria isso. Entendeu? Então, é uma coisa que, claro, o Homem-Aranha não faz. Então, por isso, ele não era denominado o Homem-Aranha. Não se esqueça disso, porque isso é muito importante pro vídeo e também para você entender o filme, tá? Vamos lá. Quando o Peter presencia a morte do tio Ben, que, cara, é uma cena triste pra caramba. Até hoje eu choro, né? Tô brincando, não choro não, porque eu sei que ele morre em todas as versões do Homem-Aranha. Mas aquela versão dele, eu acho que é uma das mais tristes. Porque aquele tio Ben, ele era o tio Ben mais pai mesmo, sabe? Ele era um tio Ben bem mais presente na vida do Peter Parker. E ele, não é que ele tentava assumir o papel de pai. Ele era pai. O pai que briga, o pai que fala, o pai que é enjoado, aquele pai que quer o melhor pro filho. Você vai pegar essa ideia que eu tô falando. Então, quando o filme se segue, né, eles brigam e ele fala, olha, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, você tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Isso era o que seu pai fazia. But your father lived by a philosophy, a principle, really. You could do good things for other people. You had a moral obligation to do those things. É aí que começa a teoria. Bem, eu expliquei tudo isso só para vocês entenderem que o traje de vigilante e o Peter, quando assume a versão de vigilante de Nova York, ele só queria uma coisa, vingança. Ele não era herói. O heroísmo dele era a consequência dos atos dele como vigilante de buscar uma vingança pessoal. O que isso quer dizer? Quando ele busca uma vingança pessoal, logo ele prende pessoas parecidas com Carradine. É um aproveitamento. Ele podia muito bem encontrar os criminosos que não são parecidos com Carradine, ou matá-los, ou simplesmente deixá-los à solta, como ele fez com o primeiro bandido que ele encontrou. Então, a consequência do traje dele, né, a consequência dos atos dele como vigilante de Nova York era o heroísmo. E ele achava que, como ele estava buscando vingança, ele era um herói.
Essa é a melhor explicação que eu posso dar pra vocês. Por quê? Porque o Capitão Stacy briga com ele justamente por causa disso. E é a partir dali que ele se torna um herói. É aí que tudo muda. Você se pergunta, por que você está explicando, demorou 5 minutos de vídeo para explicar tudo isso pra gente? Porque a morte do Tio Ben foi o marco central disso. Quando o Tio Ben não morre, ele muda totalmente esse aspecto e vai se tornar um herói. Ou seja, ele não vai ter o fator gerador de ir atrás do assassino do Tio Ben. Espero que vocês tenham entendido isso. Logo, o que acontece? O Peter Parker, a partir do momento em que ele salvasse o Tio Ben, ele não ia ter essa motivação. Presta atenção que a teoria começa a partir de agora. E eu vou começar a historinha, que vocês amam a historinha. Mas vamos lá. O Peter tá no local, né, onde acontece o crime, o primeiro crime que o Peter presencia com o Carradine original. Então, é claro que o Carradine original, não só existiu, mas enfim. O Peter tá lá na mercearia, acho que é mercearia aquilo. Enfim, ele está naquela mercearia e o Carradine comete o ato, né, que ele comete, que é um crime de roubo, né, roubo à mão armada, só que no caso ali foi um furto. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Carradine, a partir daquele momento, o Peter olha e ele pensa, eu vou embora daqui. Ele pega o leitinho dele, que o Carradine taca pra ele, e ele vai embora. Só que, no momento em que ele tá virando a esquina, o cara da mercearia aparece e fala, garoto, uma ajudinha aqui? E ele fala, não é minha política. E aí, antes de ele falar isso, antes de ele falar, não é minha política, ele para, olha e ele tem um flashback do Tio Ben conversando com ele. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém, você tem a obrigação moral de fazer isso. Que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Vem flashback, e nesse flashback ele fala, o seu pai pensava dessa forma. E o Peter fica sentido. Ah, mas ele fica sentido. Então ele fala, tá bom, e vai ajudar. Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Só que ele não vai atrás do cara, de certa forma. O Peter é esperto, né? Esse Peter aqui, ele é esperto. Então ele vai andando entre os carros, meio abaixado, de olho no Carradine. Só que aí, uma coisa curiosa acontece. Ele presencia o Carradine e o Tio Ben topando no mesmo lugar. E a arma cai, naquela cena que a arma cai entre os dois. E o Tio Ben começa a olhar para a arma e pensar em pegá-la. Aí acontece algo. Ao invés do Tio Ben entrar em combate com o Carradine, antes mesmo que o Carradine alcançasse aquela arma, o Peter chega, pula no bandido e começa a espancá-lo. Mas começa a espancá-lo com muita força. Bate, 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 enche de porrada o cara. Por quê? Você acaba de presenciar, pensa só você acaba de presenciar alguém que está prestes a matar o seu pai, ou seu tio, ou seu ente querido. Então essa pessoa vai merecer o pior de você. Logo, o Peter se descontrola, começa a esmurrar ele, começa a bater nele, começa a fazer tudo que não pode fazer com a pessoa e deixa o Carradine à beira da morte. E antes que ele pudesse dar o soco final, o Tio Ben chega, segura o seu filho, no caso seu sobrinho, né? E fala, Peter, eu tô aqui, se acalma, se acalma, se acalma. O Peter chorando aos prantos, com medo, né? Porque ele quase presenciou a morte do seu tio querido. Ele vai, se afasta do bandido e eles chamam os policiais. Os policiais chegam, pegam o Carradine e conseguem o levar preso. Nisso, eles vão até a casa do Peter, os policiais dão uma carona, né, tanto pro Tio Ben, tanto pro Peter, pra casa deles. Eles chegam no local e o policial fala, olha, estávamos atrás daquele bandido, né, do Carradine há muito tempo. Ele fugiu da prisão e tudo mais, conta aquela historinha que eles contam, né, e falam que estão muito contentes por ter ajudado. E vão chegar no Peter e vão dizer assim, você é um herói! Literalmente vão falar pro Peter, você é um herói, cara. Claro que o Peter vai pensar, pô, eu não sou um herói, eu só impedi um assalto e tal, né? Mas isso vai ficar na cabeça dele meio encucado ali. Tio Ben agradece aos policiais e eles vão embora. O Peter, meio transtornado com a situação toda, ele só olha pro Tio Ben e fala, que bom que o senhor está bem, né? E a tia meio preocupada e tal, fala, Peter, fica aqui. Ele, não, eu quero ir lá pra cima, pensar um pouco. E aí o Peter vai. O Peter chega, passa alguns minutos, meia horinha, o Tio Ben chega e abre a porta novamente. E ele olha pro seu sobrinho e fala, Peter, posso entrar? Claro, o Peter deixa ele entrar e ele senta. Essa é a conversa mais importante do filme, mais importante do que aquela conversa que ele chama o Tio Ben de bom pai.
Ele chega e fala, Peter, olha, eu sei que o que aconteceu foi muito sério, eu quero te agradecer por você ter salvado minha vida e te pedir desculpas pela conversa que nós tivemos mais tarde, eu me expressei mal, não quero substituir seu pai de forma nenhuma e saiba que eu te considero meu filho, mesmo se você não me considerar o seu pai, eu te considero meu filho. E ele olha pro tio Ben e fala, tio Ben, você é um bom pai, me perdoa pelo que eu falei. Aí ele vai olhar, os dois vão se abraçar, ele vai olhar pro sobrinho e vai falar a seguinte frase. Você quer saber qual frase que ele vai falar? Você quer saber, você quer saber, não quer ser nerdola, você quer saber. Você quer saber qual frase que ele vai falar? Eu vou dizer pra você. With great powers comes great responsibility. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ele vai falar, ó, o cara tá até me olhando. With great power comes great responsibility. E ele vai falar pro Peter isso, e nisso ele vai perceber uma coisa. Ele tem grandes poderes, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele vai pensar, nossa, eu posso ajudar mais as pessoas, né? Então, no calor ali do seu quarto, que o pessoal já foi dormir, ele pega o telefone e escuta o áudio do tio Ben. O que ele deixa gravado ali na caixa postal, que ele liga pro Peter, ele escuta essa frase aqui. Você deve ao mundo seus dons. Só precisa descobrir como usá-los. Saiba que onde quer que eles o levem, estaremos sempre aqui. Você é meu herói. E eu te amo. O tio Ben diz que o Peter deve ao mundo seus dons. Ele só precisa descobrir como usá-los. E então ele diz que onde quer que eles os levem, estaremos sempre aqui. Ele diz que ama o Peter e que o Peter é o herói dele. Cara, nessa cena, nessa incrível cena, o Peter vai madrugar a madrugada inteira fazendo seu primeiro traje. Entendeu? Literalmente fazendo seu primeiro traje. E o primeiro traje do Peter vai ser o traje do espetacular Homem-Aranha 1. Só que vai ser um traje um pouquinho diferente. Por quê? Porque primeiro ele teve o traje vigilante, correto? Vigilante de Nova York, esse aí que eu tô mostrando foto pra vocês. E, então, o Peter, ele vai ter um traje diferente, entendeu? Ele vai ter o traje do espetacular Homem-Aranha 1, traje final de Colan, né? Só que vai ser o traje caseiro dele. E ele vai atuar como Homem-Aranha. Porque ele percebe que as pessoas, elas precisam de um herói. E isso vai ser motivado, isso aqui eu tô adicionando, tá? Por uma coisa assim de roteiro mesmo, tá? Uma cena de que ele abre o noticiário à noite mesmo, ou de manhã, tanto faz, e ele vê que um garoto perdeu um pai, isso pode até ser uma referência ao Miles Morales, quem sabe pode até ser o Miles Morales, que um garoto perdeu o pai num combate com um bandido, ou alguma coisa nesse sentido, e ele percebe que a polícia não está à disposição para salvar todas as pessoas, que ele não pode deixar tudo à disposição da polícia. E agora ele tem poderes, e com esses poderes ele pode ajudar as pessoas. Ele pode fazer o trabalho que a polícia não faz. Só que tem uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque o Capitão Stacy ele fica bravo com o Peter, não porque ele está atuando como herói. Na verdade, ele fica bravo com o Homem-Aranha, né? Mas enfim, ele fica bravo com o Vigilante Mascarado, que é o Homem-Aranha, não pelo fato de ele estar atuando como um herói. Ele fica bravo com o Vigilante, literalmente porque ele busca bandidos iguais, entendeu? E ele não atua definitivamente como um super-herói. Ele sacou qual era do Homem-Aranha. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal, mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. Então, o que acontece é que, nesse meio tempo, o Peter Parker vai saber das coisas que está acontecendo e o que ele precisa utilizar. Logo, ele não vai atuar só de noite como vigilante. Ele vai atuar de manhã, na hora do almoço, da tarde e de noite. Por quê? Porque é isso que o Homem-Aranha faz. E ele vai surgir da forma certa. Muito, mas muito semelhante à origem do Tobey Maguire. Quando ele faz seu traje pela primeira vez, ele atua dessa forma. Então vai ser exatamente dessa forma que o Peter vai atuar. Ou seja, ele vai ser um Homem-Aranha mais cedo, vai atuar, vai salvar as pessoas e vai fazer a coisa certa. Galera, essa é a primeira parte do vídeo, tá bom? Se você quiser a segunda parte, pode comentar, deixa o like aí, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? A segunda parte, mais ou menos, só dando um spoilerzinho aqui pra vocês, vai se tratar sobre como é o desenrolar desse primeiro filme com o tio Ben vivo. Vocês viram que muitas coisas mudaram, inclusive uma curiosidade, o Peter, ele muda muito das suas coisas nas HQs quando ele se transforma nesse personagem que não teve uma grande perda, entendeu? E ele constrói as indústrias Parker, ele fica rico, entendeu? E ele não é uma pessoa tão perdida assim no mundo. Enfim, é isso. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal que você me ajuda imensamente, beleza? Então é isso, valeu, até mais e fui!